Você já parou para pensar no que acontece quando você simplesmente some da vida de alguém? Muitas vezes, ficamos obcecados tentando chamar a atenção de certas pessoas, insistindo em demonstrar valor, tentando ser notados. Mas e se, ao invés disso, você simplesmente desaparecesse? O efeito pode ser muito mais poderoso do que você imagina. A ausência tem um impacto profundo. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível, mas sentem falta quando algo que antes era constante desaparece. De repente, sua presença, que talvez antes fosse ignorada ou subestimada, começa a ser notada, justamente pela sua ausência. É assim que a mente humana funciona. Quando algo nos é tirado, começamos a perceber o quanto aquilo era importante. Neste vídeo, vamos explorar as 8 coisas que acontecem quando você desaparece da vida de alguém. Você vai entender as reações, os sentimentos e os efeitos psicológicos que sua ausência pode causar, e como isso pode mudar completamente a dinâmica entre você e essa pessoa. Mas antes de irmos para os tópicos, quero que você se comprometa com algo agora. Se você está assistindo a este vídeo, é porque em algum momento já sentiu que não estava sendo valorizado por alguém. Mas hoje, você vai mudar essa história. Quero que escreva nos comentários: eu escolho o meu valor. Ao fazer isso, você reafirma para si mesmo que não precisa implorar por atenção ou reconhecimento. Você entende que sua presença é valiosa e que se alguém não consegue enxergar isso, o problema não é seu. Agora vamos começar. 1. Eles se surpreendem e ficam confusos. A ausência de alguém pode causar um impacto muito maior do que sua presença constante. Quando você some da vida de alguém, principalmente se antes estava sempre por perto, essa mudança repentina gera surpresa e confusão. A pessoa não esperava isso. Ela se acostumou a ter você por perto, a receber sua atenção, a saber que você estaria ali de alguma forma. Mas agora, do nada, você desapareceu. Isso cria um vazio, uma interrupção abrupta na dinâmica que existia entre vocês. O primeiro pensamento pode ser: o que aconteceu? Ou por que essa pessoa sumiu? A mente humana não lida bem com lacunas de informação. E quando algo inesperado acontece, tentamos encontrar explicações. É nesse momento que a pessoa começa a repassar mentalmente as últimas interações que teve com você, tentando identificar se houve algum sinal, alguma pista de que você estava prestes a se afastar. Se antes você estava sempre disponível, respondia rapidamente, interagia com frequência, e de repente tudo isso para, a pessoa sente um choque. Mesmo que ela não demonstrasse valorizar sua presença antes, o fato de você sumir faz com que ela perceba que algo mudou. E mudanças inesperadas geram desconforto. Esse desconforto pode se manifestar de várias formas. No início, a pessoa pode tentar minimizar a situação, acreditando que é algo temporário, que você logo voltará ao padrão de antes. Mas à medida que o tempo passa e percebe que sua ausência é real e intencional, a confusão se intensifica. Se ela se via como alguém importante para você, pode começar a questionar se essa importância era real ou apenas uma ilusão. E então vem a inquietação. A ausência cria um vácuo que a mente quer preencher. Se a pessoa costumava ter controle sobre a situação ou sobre você, agora ela sente que perdeu esse controle. Isso pode ser desconcertante e até irritante. Muitas vezes, quem antes parecia indiferente começa a se incomodar com o fato de não saber onde você está, o que está fazendo e, principalmente, por que decidiu sumir. Essa surpresa e confusão são apenas o começo da jornada emocional que se desenrola quando alguém percebe que perdeu sua presença. O que acontece depois depende de vários fatores, mas uma coisa é certa: quando você some de forma inesperada e consistente, você deixa um impacto. E esse impacto pode ser muito mais profundo do que qualquer presença constante. 2. Eles sentem o ego ferido. Quando você desaparece, principalmente se antes demonstrava interesse ou estava sempre disponível, isso pode atingir diretamente o ego da outra pessoa. No início, ela pode até tentar ignorar ou fingir que não se importa,
mas internamente algo muda. O ser humano tem uma necessidade natural de validação, e quando essa validação é retirada de forma repentina, o impacto pode ser grande. Se essa pessoa estava acostumada com sua atenção, mensagens, convites, ou até mesmo sua paciência em estar presente, sua ausência cria um vazio desconfortável. O ego dela pode sentir isso como uma afronta, uma espécie de rejeição implícita. Afinal, se você simplesmente seguiu em frente e não parece mais se importar, isso coloca em dúvida o valor e a influência que ela achava ter sobre você. Isso é ainda mais intenso se essa pessoa tinha um senso de superioridade ou acreditava que sempre estaria no controle da relação. De repente, o jogo vira. Antes, era você quem demonstrava interesse, mas agora é você quem está distante. Ela pode não admitir isso abertamente, mas o ego sente. O orgulho pode ser ferido ao perceber que alguém que costumava dar tanta atenção simplesmente não está mais ali. E é nesse momento que a mente começa a trabalhar contra ela mesma. Pensamentos como: será que eu não era tão importante assim? Será que essa pessoa encontrou alguém melhor? Por que sumiu logo agora? Essas dúvidas podem gerar um misto de sentimentos, desde frustração até uma vontade súbita de retomar o controle da situação. Muitas vezes, o ego ferido faz com que a pessoa tente atrair sua atenção de volta, seja através de indiretas, postagens sugestivas ou até interações diretas, como uma mensagem casual só para testar sua reação. O mais curioso é que, muitas vezes, essa reação não tem nada a ver com saudade genuína, mas sim com o desejo de restaurar o próprio senso de poder e controle. O ego não gosta de se sentir rejeitado ou ignorado, então tenta criar situações que o façam recuperar o protagonismo. Mas nesse jogo, quem tem o real poder é você, porque foi você quem quebrou o padrão e saiu do ciclo previsível. Sumir, quando feito da maneira certa, faz com que a outra pessoa veja que você não está mais acessível como antes. E isso, por si só, já pode ser o suficiente para fazer com que ela questione seu valor, perceba sua importância e, em alguns casos, tente encontrar formas de te trazer de volta para a vida dela. 3. A curiosidade começa a crescer. No início, a ausência pode parecer apenas um detalhe, algo momentâneo que não merece tanta atenção. Mas com o tempo, a mente começa a preencher os espaços vazios com perguntas. Onde você está? O que está fazendo? Por que sumiu? De repente, a curiosidade se torna uma força inquietante, um pensamento recorrente que aparece nos momentos mais inesperados. A mente humana odeia lacunas e sempre tenta encontrar explicações para o que não compreende. Quando alguém desaparece, isso gera um mistério que precisa ser resolvido. A pessoa pode até tentar racionalizar, dizer para si mesma que não se importa, mas, no fundo, o mistério da sua ausência se torna cada vez mais intrigante. Quanto menos informações ela tem, mais sua imaginação começa a preencher os espaços com hipóteses. Esse efeito se torna ainda mais forte se antes você era alguém previsível, sempre disponível, sempre ali. O desaparecimento inesperado cria uma quebra de padrão, algo fora do roteiro usual. De repente, você não está mais reagindo como antes, e isso gera um contraste tão grande que se torna impossível de ignorar. O mistério se instala e, junto com ele, a necessidade de saber mais. O que alimenta essa curiosidade é justamente a falta de respostas. Redes sociais são checadas, conversas antigas são revisitadas e qualquer informação nova ganha um significado exagerado. Se antes sua presença era garantida, agora cada pequeno detalhe sobre você vira motivo de especulação. Se você aparece menos, isso se torna ainda mais intrigante. Se posta algo enigmático, desperta ainda mais perguntas. E é nesse ponto que algo curioso acontece. Quanto mais essa pessoa tenta encontrar respostas, mais envolvida ela se torna. A atenção dela, antes dispersa, agora se volta completamente para você. O simples fato de você ter sumido transforma sua presença em um enigma que precisa ser resolvido. E quanto mais difícil for encontrar respostas, mais forte se torna esse efeito.
A curiosidade é um gatilho poderoso e, quando bem acionado, pode fazer com que a pessoa pense em você muito mais do que imaginava, muitas vezes sem nem perceber o motivo real. Quando alguém sente que perdeu o acesso a algo que antes era garantido, a tendência natural é querer recuperá-lo. E é exatamente isso que faz com que sua ausência se transforme em uma presença constante nos pensamentos dessa pessoa. 4. A dúvida se instala e começam as autocríticas. Com a curiosidade já tomando conta, um novo sentimento começa a surgir: a dúvida. No início, pode parecer que sua ausência foi apenas uma casualidade, um detalhe sem importância. Mas com o tempo, a mente começa a questionar: será que algo aconteceu? Será que fiz algo errado? Será que causei esse afastamento sem perceber? E é aí que um efeito psicológico poderoso entra em ação. Quando uma pessoa some sem dar explicações, o cérebro do outro naturalmente busca respostas dentro de si. O que antes parecia normal agora é visto sob uma nova perspectiva. Pequenas interações do passado, conversas, atitudes e até palavras ditas sem pensar começam a ser analisadas com mais atenção. Será que aquilo que foi dito naquele dia foi interpretado da maneira errada? Será que alguma atitude foi mal vista? A incerteza se torna incômoda. A ausência cria um espaço vazio, e nesse espaço a mente projeta inseguranças, arrependimentos e hipóteses. Se antes a pessoa se sentia no controle da relação, agora percebe que pode não ter sido bem assim. Isso gera um desconforto interno, e muitas vezes a necessidade de resolver essa dúvida se torna irresistível. A autocrítica começa a crescer, e junto com ela vem a tentativa de encontrar justificativas. Em alguns casos, a pessoa pode até tentar ignorar esse sentimento, mas o simples fato de estar se questionando já mostra que sua ausência está surtindo efeito. Quando alguém se vê forçado a refletir sobre suas ações, essa reflexão pode despertar emoções ainda mais intensas. E se perceber que realmente agiu de forma errada, esse sentimento pode evoluir para o arrependimento. A dúvida se transforma em uma certeza desconfortável. Talvez você tenha se afastado por culpa dela, e essa ideia é algo difícil de lidar. A mente começa a querer respostas. A pessoa pode tentar se convencer de que não se importa, mas os pensamentos insistem em voltar para a mesma questão. E se eu tivesse agido de outra forma? Será que ainda estaríamos próximos? Será que ainda teria acesso a essa pessoa? E essa dúvida, quando não resolvida, se torna um peso. Quanto mais a pessoa pensa sobre isso, mais se vê presa nesse ciclo de questionamentos e mais forte se torna a sensação de perda. É assim que, sem dizer uma única palavra, sua ausência faz com que você se torne uma presença constante nos pensamentos dessa pessoa. 5. A saudade surge e as memórias voltam à tona. Com o tempo, a ausência deixa de ser apenas um detalhe e começa a se transformar em um vazio perceptível. No início, pode parecer apenas um pensamento passageiro, um lembrete de que você costumava estar presente. Mas aos poucos esse pensamento se intensifica. As memórias começam a surgir, muitas vezes nos momentos mais inesperados. Uma música toca no fundo e, de repente, remete a algo que vocês compartilharam. Um lugar que antes era comum para os dois, agora carrega um significado diferente. Até mesmo pequenas coisas, um jeito de falar, um hábito, uma piada interna, começam a aparecer na mente sem aviso. Quanto mais a pessoa tenta seguir a rotina normalmente, mais percebe sua ausência. E aqui está o detalhe mais poderoso. A mente humana tende a romantizar o passado, ou seja, os momentos bons ficam ainda mais evidentes e os ruins perdem a intensidade. O que antes era visto como algo comum, agora parece especial. Pequenos gestos, conversas e atitudes que talvez tenham passado despercebidos no momento em que aconteceram agora, ganham um novo significado. A saudade surge porque, de repente, a pessoa percebe o impacto que você tinha na vida dela. Aquela mensagem de bom dia, que parecia banal, agora faz falta. As conversas que eram frequentes e naturais, agora são silêncios incômodos. A presença constante se transformou em ausência,
e essa mudança provoca um efeito emocional profundo. O mais interessante é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe imediatamente que está sentindo saudade. Primeiro, é apenas um pensamento aqui e ali. Depois, começa a reparar que sente um leve desconforto ao perceber que não tem mais acesso a você. Então, vem a constatação inevitável. A sua presença fazia diferença. Esse é o momento em que a ausência se torna insuportável para algumas pessoas. Quando a mente se apega às memórias e sente falta do que foi perdido, o desejo de reverter a situação se torna quase inevitável. A saudade não apenas faz a pessoa pensar em você, mas cria um desejo de ter de volta aquilo que agora parece estar fora do alcance. 6. O medo de perder de vez começa a crescer. A ausência que antes parecia apenas um detalhe, agora se torna um alerta. No começo, pode ter sido vista como um distanciamento temporário, algo passageiro, mas conforme o tempo passa e você continua inacessível, surge uma inquietação. O pensamento de que você pode estar seguindo em frente começa a crescer, e com ele vem o medo de perder a oportunidade de reverter a situação. Esse medo não surge do nada. Ele nasce quando a pessoa percebe que não tem mais controle sobre sua presença. Antes, bastava uma mensagem ou um encontro casual para reacender a conexão, mas agora as coisas mudaram. Você não está mais disponível, não busca contato e não demonstra sinais de que sente falta. E isso gera uma reação intensa. A mente começa a criar cenários. Será que você encontrou alguém novo? Será que simplesmente decidiu seguir sua vida sem olhar para trás? O pensamento de que, enquanto ela hesita, você pode estar vivendo plenamente, sem nenhuma intenção de voltar, provoca uma ansiedade real. O orgulho e a indiferença que antes pareciam naturais começam a dar lugar a um sentimento de perda iminente. E há um detalhe importante. O ser humano valoriza aquilo que pode perder. Enquanto você estava presente, era fácil te considerar garantido. Mas agora que sua ausência é uma realidade, vem a necessidade de recuperar o que foi perdido. Esse medo pode levar a tentativas de reaproximação, seja de forma direta, com uma mensagem inesperada, ou de maneira indireta, tentando chamar sua atenção de alguma forma. A grande verdade é que a ausência desperta a percepção do valor. Quando alguém se dá conta de que pode realmente perder uma pessoa, tudo o que antes era subestimado ganha uma nova importância. É nesse momento que a pessoa se vê diante de uma escolha: agir e tentar recuperar o que perdeu ou permanecer na inércia e lidar com o arrependimento. 7. A tentativa de contato acontece. Quando a ausência se prolonga e a percepção de perda se torna real, surge a necessidade de agir. Inicialmente, pode ser algo sutil, quase disfarçado. Uma curtida em uma publicação, uma mensagem vaga como "e aí sumiu", ou até mesmo uma tentativa indireta de aparecer no seu radar, como postar algo na esperança de chamar sua atenção. A ideia aqui não é demonstrar abertamente que sente sua falta, mas testar se ainda há espaço para interação. Se essas investidas sutis não funcionam, a abordagem pode mudar. A pessoa pode buscar um pretexto qualquer para entrar em contato, tentando justificar a mensagem com algo aparentemente casual. Pode perguntar sobre algo trivial, lembrar de um momento compartilhado ou até fingir preocupação. Tudo isso porque, mesmo que não admita, a ausência está incomodando e precisa de uma resposta. Muitas vezes, essa tentativa de contato vem acompanhada de uma mudança no comportamento. Há quem passe a agir com mais simpatia, tentando reconstruir a conexão aos poucos. Outros, por orgulho, adotam uma postura mais fria, fingindo que nada aconteceu, mas ainda assim buscando interagir. É uma forma de testar o terreno sem se expor demais. Se o impacto da sua ausência for ainda maior, a reação pode ser mais intensa. Mensagens mais diretas surgem, perguntas mais profundas aparecem, e até mesmo declarações inesperadas podem acontecer. Isso porque, nesse estágio, a sensação de perda já se tornou real, e a necessidade de recuperar o que foi perdido se torna urgente. Por outro lado, há quem demore para agir esperando que você volte primeiro.
Nesse caso, a angústia pode se tornar um peso cada vez maior, gerando arrependimento e até mesmo frustração. No fim, tudo depende da intensidade da conexão que existia antes do afastamento. Mas a grande questão aqui é: quando esse momento chegar, quando essa tentativa de contato finalmente acontecer, você ainda estará disposto a abrir essa porta novamente? 8. A aceitação ou o arrependimento tomam conta. Com o tempo, quando todas as tentativas de contato falham ou quando a ausência se torna insuperável, chega um momento inevitável: a aceitação ou o arrependimento. Se houver orgulho envolvido, a tendência é mascarar os sentimentos e fingir que nada aconteceu. Mas internamente, existe um peso. A mente começa a preencher o vazio deixado com lembranças, questionamentos e até mesmo idealizações do que poderia ter sido diferente. O arrependimento pode surgir de várias formas. Às vezes, vem como uma frustração por não ter dado mais valor à sua presença. Outras vezes, como uma sensação de perda irreversível, um vazio difícil de preencher. Pode bater uma vontade súbita de reverter a situação, mas, ao perceber que já é tarde demais, resta apenas conviver com a escolha feita. Essa dor pode não ser demonstrada, mas estará lá se manifestando de forma silenciosa. Já a aceitação é um processo mais racional. Algumas pessoas simplesmente entendem que as coisas mudaram e seguem em frente. Pode até haver um resquício de saudade, uma lembrança que surge de tempos em tempos, mas não há mais sofrimento. Isso acontece especialmente quando o tempo permite criar novas conexões e preencher o espaço que antes era ocupado por você. No entanto, mesmo aqueles que aparentemente aceitam a situação podem sentir um incômodo quando percebem que você realmente seguiu sua vida. A maior prova de que a ausência teve impacto é quando, depois de tanto tempo, ainda existe aquela curiosidade em saber o que aconteceu com você. Porque, no fundo, quando alguém marcou de verdade, nunca se esquece completamente. A grande questão é: enquanto essa pessoa tenta lidar com o arrependimento ou a aceitação, você já estará em outro caminho, vivendo sua vida sem precisar olhar para trás. E esse, talvez, seja o maior impacto que sua ausência pode causar. Se você se identificou com o que foi compartilhado neste vídeo, inscreva-se agora no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua forma de lidar com essas situações. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos vídeos novos. E se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like e compartilhe com quem você acredita que também pode se beneficiar dessas reflexões. Agradeço pela atenção e lembre-se: a maneira como você se coloca no mundo, como se valoriza e como lida com as ausências, diz muito sobre quem você é e sobre a energia que atrai para a sua vida. Até o próximo vídeo.